E aí, pessoal, tudo bem? Então, queria fazer aí o vídeo, né, em cima aí de uma postagem que eu fiz semana passada aí, lá no meu Instagram, né, principalmente, sobre as questões aí do desenvolvimento, né, do nosso saber, né, da nossa sabedoria. E a gente tem que entender que a gente tem níveis, né, de sabedorias ao longo da vida. Muitas vezes, muitas pessoas, às vezes ficam no primeiro nível. Tem pessoas que conseguem chegar lá no sétimo nível, né, desse saber. E aí o que que acontece? É importante a gente entender porque cada saber, ele vai se comunicar de uma forma diferente, vai tomar decisões de uma forma diferente e vai também captar as coisas de uma forma diferente. E aqui eu nem vou falar, aqui eu não estou falando de personalidade, né? É mais de sabedoria mesmo. É como o conhecimento ele vem para a pessoa e a pessoa age e aí se torna em sabedoria. Como acho que eu já falei em outros vídeos, a diferença entre conhecimento e sabedoria é que o conhecimento é algo que tu adquire no sentido de ler, né? De observar. Então vamos fazer um caso aqui. Eu pintei a parede aqui outro dia, nunca tinha pintado. Daí eu fui lá, vi uns vídeos, li um negócio e disse: eu sei pintar a parede. Na verdade, não, eu tinha um conhecimento de como pintar a parede. Aí, a partir do momento que eu pintei a parede, eu soube pintar a parede. Claro, aí dentro desses meus saberes, né, eu vou estar lá no primeiro saber, né, no nível mais baixo, né, que foi por imitação. Eu vi os outros pintando, né, e aí eu fui lá e pintei. Então esse é o nível um do saber. É quando a gente sabe alguma coisa por imitação. É como eu trouxe já no outro vídeo. A gente aprende a caminhar. Eu aprendo a caminhar e meu primeiro nível ali de caminhar é do primeiro nível, do saber esse da imitação. Depois, eu posso caminhar diferente, né? Eu posso aprender a correr, aí eu vou aumentando o meu saber em cima do caminhar, né? Então, esse primeiro saber é por imitação. Muitas pessoas vão ter muito da sua sabedoria ainda baseadas na imitação. Viram alguém fazer, fizeram igual e entendem que aprenderam, tá? Mas dentro dessa linha do saber que eu trabalho, que são 7 linhas aqui, 7 degraus, vamos dizer assim, essa é a primeira linha, tá? É o primeiro degrau aí. O segundo degrau, né, é a partir do que a gente gosta e não gosta, é o saber do gostar e não gostar, né? Então ele vai para um lado mais emocional, vamos dizer assim, né? Enquanto, por exemplo, da imitação, ele é motor, né? A gente olha, por exemplo, parede, tinha que passar o rolo assim, aí eu passo o rolo assim, ele é motor, né? Ele é por imitação. O segundo, ele tem a ver com gostar e não gostar. Então, eu vou para um segundo nível e eu vejo, gostei ou não gostei de pintar a parede, né? Eu acabo ficando nesse nível de entendimento das coisas e tomando decisões baseados no eu gosto ou não gosto, né? Então, esse é o segundo degrau aí do saber, vamos dizer. Eu não estou só agora imitando de forma mecânica, mas eu estou olhando e percebendo como é que aquilo age sobre minhas emoções. Gostei, não gostei, gostei de fazer isso, não gostei de fazer aquilo, e eu começo a tomar decisões e fazer escolhas baseadas no que eu gosto e no que eu não gosto, tá? Por que que ele é nível 2? Porque ele ainda é baixo, no sentido de que beleza, já deixei de um nível mecânico, estou começando a sentir aquilo e estou observando como eu me sinto, mas ainda toma decisões baseadas numa lógica não é uma lógica, né, numa parte emocional muito simples do gosto ou não gosto, né? Então, nesse quesito, vai deixar de saber outras coisas porque tu daqui a pouco teve uma sensação negativa com aquela experiência, tá? O terceiro nível ali, terceiro degrau, né, do saber aí, ele vai para a linha de um pensamento lógico, né? O pensamento lógico ele funciona através de comparação, né? Parte histórica nossa.
e de um processo de escolha no sentido comparativo, né? Então, como é que eu fui, as coisas que aconteceram, e aí eu tomo decisão. Eu já não tomo a decisão se eu gosto ou não gosto, mas eu vou tomar a decisão se aquilo faz sentido ou não para mim, ou se aquilo vai me levar a algum lugar ou não vai me levar a algum lugar. Eu começo a ter uma percepção de raciocínio, de entendimento das coisas que talvez mesmo que eu não goste daquilo, eu vou fazer aquilo, né? Mas eu vou fazer porque eu tenho um ganho daquilo, por exemplo, né? Ou eu sei que se eu fizer aquilo, eu ganho aquela outra coisa, né? Então, eu vou lá, vou pintar a parede, porque daqui a pouco eu não quero, por mais que eu não goste, eu vou acabar fazendo porque, para mim, financeiramente, por exemplo, pode ser positivo, né? E aí a gente tem esse terceiro quesito. É um quesito onde a gente faz comparação, associação, mas sempre baseado também no nosso passado. Esse é o terceiro degrau. Então a gente vai comparar e vai aprender associando as coisas, comparando as coisas, tá? Ah, talvez fazer desse jeito aqui não é tão interessante. Esse outro ensinou isso, mas eu já sei fazer, eu já aprendi o movimento, tá? Já sei que eu gosto, ou eu tô fazendo mesmo que eu não gosto porque alguma coisa me gera aqui, tá? De ganho. E aí a gente vai para um quarto degrau aí, que ele é um avançozinho desse saber lógico, mas que se chama subjetivo porque ele é baseado nas nossas impressões, né? Nas nossas percepções. Então, às vezes a gente acha que esse é o terceiro, só voltando, recapitulando, né? Às vezes a gente acha que a gente está tomando uma decisão objetiva, olhando sem filtros, né? Mas a gente, como está imerso dentro daquela questão, a gente está tomando uma decisão subjetiva, porque a gente está colocando lá dentro as nossas percepções, o que a gente sentiu, o que a gente pensa sobre aquilo. Então a gente está imerso, né? E aí a gente acaba tomando uma decisão subjetiva. O quarto degrau é quando a gente consegue sair, é ter um processo lógico de decisão, mas quando a gente sai daquele processo de decisão, a gente sai do meio daquilo, a gente consegue olhar objetivamente, ou seja, limpar, né, as coisas. É como se a gente desse um passo para trás, né, e observasse a situação, por exemplo, de fora, né, ou eu vou lá pintar a parede, eu não gosto, não tem nenhum ganho, mas eu tenho que pintar a parede. Obrigação, vamos dizer assim, do trabalho, tá? O que eu vou fazer? No terceiro nível, eu posso estar ali, minha obrigação, daí eu vou estar fazendo aquilo e aquilo vai estar me gerando alguma coisa negativa. Eu posso simplesmente abstrair que eu estou fazendo aquilo, dar um passo para trás e olhar sobre um quadro. Estou vendo o que eu estou fazendo, aquilo ali. Eu não vou colocar nenhuma emoção naquilo ali, não vou colocar nenhuma razão naquilo ali. Eu simplesmente vou estar fazendo aquilo ali. Então vou estar fazendo uma atividade com um olhar objetivo, limpo, claro. Vou ver o resultado e deu. Nada mais, nada menos. Estou fazendo e deu, tá? Isso aí é o quarto caminho, né? O quinto caminho. Então, esses quatro caminhos, né? Eles são assim esses quatro degraus, né, que a gente vai subindo. Eles são os quatro degraus assim mais comuns e mais, eu não vou dizer padrão, porque o nosso padrão não é chegar nesse quarto, né? Mas a gente, dentro de um trabalho de consciência normal, né? Olhando o nosso lado humano, a gente consegue chegar, tá? Aí os outros três, eles são degraus um pouco mais assim avançados, elevados do saber.
né? E como ele é degrau, a gente tem que ir subindo, a gente não consegue dar um pulo lá pro sexto, um pulo lá pro quinto, um pulo lá pro sétimo. Alguns de vocês talvez estejam no 1, 2, no 3, no 4, talvez alguns de vocês estejam até no 5, 6, né? Um pouco mais à frente. Mas o que é importante, né? É entender que se a gente chegar no degrau 4, a porta dos 3 de cima vão se abrir, né? Enquanto estiver no terceiro, eles não se abrem, tá? O quinto, ele vai trabalhar com um saber de que o nível de saber, ele deixa de ser um nível de saber, assim, desse plano, dessa mente, simplesmente, e tu começa a entender as coisas de uma forma mais conjunta, né? Tu vê as coisas como uma coisa só. Tu não vai ter... É por isso que tu precisa chegar num quarto nível, que é olhar de fora, porque quando tu olha de fora, tu vai ver o quadro lá, tu não vai estar lá dentro, digamos, vivendo aquilo. No quarto nível, tu já sai daquilo, né? E aí, para te estar no quinto nível, tu tem que ainda ver que tu tá dentro daquilo, mas tu não tá participando daquilo. Ou seja, tu percebe que a pessoa tá percebendo as coisas num nível emocional, racional, químico, neuroquímico, né? Corporal, o corpo tá ali no terceiro, né? No quarto, tu já consegue se libertar disso. E no quinto, tu vai observar isso de uma forma conjunta fora de ti, mas tu vai ver que aquilo ali é a vida de todo mundo. Ou seja, tu vai ter um saber de que todas as coisas estão correlacionadas. Tu vai ter um saber de viver aquilo. Por exemplo, a gente, quando começa a estudar, a gente tem esse conhecimento, né? A gente sabe, a gente começa a estudar, pô, tá tudo interligado, começa a ver as teorias, tem o raciocínio lógico, a gente conhece os 7 degraus. Eu tô falando aqui sobre os 7 degraus, agora tu saber é tu viver aquilo. E aí que tá a grande diferença entre conhecimento e saber. Saber é isso, é tu tá ali, interpretar aquilo e sentir aquilo. É tu passar por um momento que tu é a outra pessoa, vamos dizer assim. Tu sente a outra pessoa no sentido de entender que tá tudo conectado. Tu pode até sentir o que ela tá sentindo, mas tu não... Aquele sentimento, ele tá fora de ti, apesar de tu perceber ele. Eu não sei se eu consegui transmitir, mas é como se tu não absorvesse aquele sentimento para ti, e aquele que tu olha sendo tu, mas que tu tá fora, tu também sabe, pô, ele tá sentindo tristeza, ele tá sentindo cansaço, mas tu tá em observação, não tá sentindo nada disso. Tu consegue se dissociar, mas consegue perceber tudo. Não só aquele eu ali que saiu, mas as coisas que estão acontecendo à volta, né? Então esse saber é entender, tá tudo junto, tá tudo conectado, né? No sexto degrau, quando tu começa a entender isso, tu vai para um próximo degrau, a próxima porta se abre, e aí tu começa a entender tudo que um ser humano consegue entender, nos seus níveis mais altos, né? Então, é... E aí, o sexto degrau, quando tu faz isso aí, do que tu começa a entender, tá tudo unido, tu começa a abrir tua visão, mais ainda das coisas, começa a entender que tudo tá correlacionado, né? O que tá em cima tá embaixo, tu sabe disso, tu não conhece isso, tá? Eu, particularmente, não, eu conheço esse nível 6 aí, né? Mas não vivi ele para poder dizer eu sei o que é esse nível 6, né? Mas é aquele nível que tu começa a ter percepções, né? É quando tu tá fora, né, do teu eu ali, daquele corpo, e tu entende como é que as coisas funcionam. Então, eu falei do como em cima, como embaixo, porque eu conheço isso, a gente tem a teoria, a gente sabe que isso é assim, tu começa a observar a natureza e tu percebe
como é que a natureza funciona, tu vê que todas as formas que a natureza funciona é como a gente funciona, é como o cosmos funciona, é como o sistema solar, as galáxias, tudo tem o mesmo funcionamento. E aí tu começa a entender e ter uma outra percepção, uma outra sabedoria. Começa a entender como as coisas vão funcionar através de como elas funcionam, porque tem o mesmo mecanismo operando por trás de tudo isso, né? E o saber é saber mesmo, sentir, é saber de fato, não conhecer, né? E esse é o sétimo nível. Só que como tu tá ali num nível ainda que não é o mais avançado de todos, tu vai ter oscilações. Tu vê, mas aquilo não fica em ti. Tu vê, mas não fica em ti. Então é como o pessoal vai falar, por exemplo, tu consegue projetar, sair do corpo, tu consegue a telepatia, tu consegue ver coisas, né, sem estar lá fisicamente, né, mas tu não consegue fazer isso toda hora, a hora que tu quer. Tu não tem domínio, né, aquilo lá vai e volta, né. E aí depois o sétimo nível é tu conseguir fazer isso de forma consciente. Então tu sabe as coisas como são, e tu consegue ter controle sobre isso, tu consegue ir quando tu precisa ir, quando tu precisa de alguma informação, tu consegue pegar ela, né? E aí tu consegue ter, assim, um entendimento de todas as coisas que acontecem, como elas são na realidade, né? Então, esses são os 7 níveis do saber. Falar dos últimos 3, né, é uma coisa um pouco complexa, porque o quinto, tu já tem que ter pelo menos um conhecimento. Agora, quem está me ouvindo e nem conhecimento tem do ser sétimo pode achar muito complexo, mas o quinto talvez seja o mais simples, porque é essa questão de conseguir ver o todo, né, as coisas funcionando e sentir aquilo acontecendo, né? É como se tu tivesse, por exemplo, o quinto ali, tu consegue sentir a árvore, por exemplo, na natureza. Tava no final de semana lá, tá vindo temporal, tu sente a árvore batendo ali, como é que ela funciona, a energia daquilo ali, entende? Talvez é o que é o mais próximo, assim, que dê para passar esse entendimento, né, do que pode ser. Então, assim, trouxe esses 7 caminhos aí mais para vocês conhecerem, né? Ou daqui a pouco, quem já está praticando aí também pode trazer informações, né, sobre isso, porque esse degrauzinho aí é um de cada vez, né? A gente tem que dar um passo, colocar o outro pé, nós vamos ficar com os 2 pés naquele degrau, sim, viver aquilo, sentir aquilo, para poder saber o que é aquilo. Porque a gente só pode dar o próximo passo quando a gente está bem sólido nesse, né? A próxima porta se abre só quando a gente aqui finalizou essa etapa, né? Ela abre e a gente vai dar o próximo passo, né? E isso aí é um trabalho contínuo nosso. Eu estou falando que vocês podem, todo mundo pode chegar nesse nível 7, né? Claro que não é fácil, muito difícil, muito complexo, porque a gente tem uma série aí de questões dentro da gente que vai se perdendo, vai fazendo a gente perder o foco de nós, né? Vai fazendo a gente acreditar em outras coisas e perder a realidade, né? Essa busca pela verdade, né? Então, é isso aí que eu queria trazer hoje. Espero que tenha gostado. Espero que não tenha dado para entender um pouquinho aí. Se ficou alguma coisa confusa, pergunta aí, né? Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.